Eu já contratei mais de 15 empresas de marketing aqui em Imperatriz, nenhuma faz o que promete. E como o Danilo, foi muita coisa em comum. A gente teve várias empresas de tráfego pago. Os caras pegavam a gente e já cobram um valor X. Ah, fulano cobra 400, eu cobro 400. O cara não faz um plano de negócio para saber quanto é que ele vai cobrar de cada empresa. Ele chuta, se fulano cobra 500 e eu tô estourado, eu vou cobrar 500. Como gestor de tráfego, como passar a visão para os clientes que o marketing, a gestão é um processo mais longo, que exige tempo. Porque hoje em dia as pessoas querem tudo muito rápido, né? Quer investir R$15 e ter 500 de retorno de uma vez em 7 dias. E a minha pergunta é, como passar essa visão e fechar contratos por mais tempo? É aprender a vender, né? Quando eu falo aprender a vender, não é só atrair mais pessoas, sabe? O vender é justamente vender a tua ideia. Como que você pode pegar o cliente e pegar ele do ponto A e levar para o ponto B em tanto tempo? Como tem que ter o seu comportamento? Um deles é não vender para todo mundo. Esse é um dos pontos. Definir primeiramente o teu ICP, que é perfil de cliente ideal. Se você tiver generalista, é complicado, porque tu vai acabar caindo muitas vezes nesse cliente apressado demais. Se você for analisar, não é nem o teu trabalho ou a tua reunião de venda que está ruim, é o público que está errado. Você vai conseguir melhorar sua taxa de conversão, em ter clientes que pagam melhor, vai ser um volume menor, mas que pagam melhor, definindo primeiramente a linguagem e o público e a dor que você resolve. Exemplo, hoje a gente está aos poucos nichando para a loja de veículos, porque eu já venho da loja de veículos e eu já sei a dor principal que a gente resolve. Quando você traz essa parte do especialista, até fiz um vídeo com o Igor pouco tempo, né? Eu postei lá no Instagram, a gente falando um pouco do generalista e do especialista. O especialista, a pessoa, como é teu nome? Ítalo. Paz, eu vou contratar o Ítalo, que ele não vem só para apertar botão e colocar os meus anúncios no ar. Ele vem para me ajudar a resolver o problema. É diferente. Te ajudou? Chegou no ponto que eu queria. Todos nós somos movidos pelo financeiro. Top. Pelo financeiro, entendeu? Eu vi a sua propaganda no Instagram com o parceiro ali que eu já sigo ele, eu sou fã dele, inclusive. Opa! Valeu. E todo mundo aqui pagou porque queria o conhecimento. Agora vamos lá. A questão do financeiro. Eu acho que a maioria dos empresários que estão aqui, apesar de ter algumas empresas, eu não me considero um empresário. Eu sou uma pessoa muito simples. Sou muito tranquilo, básico. Sou muito básico. Porque tem algumas pessoas que já me conhecem e sabem disso. Mas todo mundo tá vindo atrás do dinheiro. Do dinheiro. Certo. Vou te falar por mim. Eu já contratei mais de 15 empresas de marketing aqui em Imperatriz. Nenhuma faz o que promete. Então o cara chega lá e fala assim: sábado eu vou lá no teu estabelecimento, vou tirar foto de todo mundo, vou marcar a galera, a gente vai fazer o tráfego pago, você vai vender, o cara vai 1 ou 2 vezes, não vai mais, desaparece. Então a maioria das empresas de tráfego aqui em Imperatriz é assim, entendeu? Inclusive eu já comentei até com o pessoal, tem pessoas aqui que trabalham com tráfego pago, pessoas maravilhosas, que são profissionais excelentes, e eu já comentei isso. Inclusive, a época que eu mais tive resultado em gestão de tráfego foi um dia que um cara chegou pra mim e falou assim: eu não quero que tu me pague, mas eu quero que tu me pague uma comissão. Por quê? Na época que eu mais vendi na minha empresa foi quando o cara chegou e falou assim: me paga uma comissão pelo aumento da tua venda. Cara, eu explodi de venda, entendeu? Eu chegava a pedir de manhã, tarde e noite, eu abria 5 horas, o cliente chegava lá 3 horas da tarde, a gente começou a abrir durante o dia por conta disso, entendeu? Aí de repente o cara levou um chifre e sumiu. Então, é muito simples o cara do tráfego chegar lá e falar assim: rapaz, me paga R$3.500 por mês. Pô, se eu não tô vendendo. Concordo. Entendeu? Demais. Eu já não tô vendendo de jeito nenhum. Eu tô querendo sair do sufoco. As contas tá acumulando. Aí tu me pede justo, um serviço que é justo. Sim. O tráfego, claro, é justo. 3.500 conto. Mas, e aí? De lá pra cá, toda empresa de tráfego, toda empresa de gestão de tráfego que vai no meu estabelecimento, ele promete e nunca cumpre, entendeu? Real, viu, cara? E isso, acho que não é só comigo, acho que é com todo mundo que tem empresa, desmotiva a gente a contratar algumas pessoas, né? Concordo muito com né? você, Danilo. Então, assim, essa é a grande situação. Eu vim aqui, não foi atrás de saber ser gestor de tráfego. Eu vim atrás do dinheiro. Vim te conhecer melhor, porque eu vi tua propaganda. Tem a moça ali que eu já conheço, a Larissa, que é top demais. Entendeu? Atrás disso, atrás do que eu posso ganhar. Entendeu? Falado isso, eu tenho só uma coisa a acrescentar. Sobre as histórias. A gente pode criar nossas histórias. Eu criei uma empresa agora, uma academia, que ninguém conhece, ninguém vai lá para treinar.
que você não pode se matricular, mas que está lotada, a minha academia. Por quê? Porque nós criamos lá, todo mundo que perguntava o que seria, a gente já falava, pô, já tá cheio, não tem como mais se matricular. Que fica em cima do meu bar, lá da Lions. Nós temos uma academia lá em cima agora. E todo mundo que via alguma coisa chegando perguntava, rapaz, vai ser uma academia? Vai, cara. E quanto é? Pô, cara, é tanto, mas não tem como mais se matricular. Criou história. Inclusive, a gente nem fez inauguração. Porque quando a pessoa perguntava, rapaz, e aí, quando é que inauguração? Pô, não vai ter inauguração, já tá lotado. Mas não tinha ninguém, entendeu? Com isso, foi criando tanta expectativa, sem colocar na internet, sem nada, que hoje a gente não dá conta de atender. Só boca a boca, entendeu? Mas qual foi o elemento principal? Você criou uma história. Uma história. Justamente. Entendeu? Que não existia, mas que hoje acontece. Eu queria só fazer essa contribuição do financeiro, né? Do profissionalismo e das histórias. Muito bom, cara. Essa é uma dor muito real, assim, muito grande na cidade. E a primeira dica que eu acho que tu já aprendeu com isso, né? Quando você for para alguma reunião de vendas, né, para conhecer o trabalho, muito cuidado com quem promete demais. Eu tenho muito esse cuidado. No início da minha carreira também, eu tentei fazer de tudo. Tipo assim, eu pegava social media, o design, porque eu sei um pouco de tudo também, a edição de vídeo, o tráfego pago. Até que eu comecei a falhar nisso aí por conta do volume, né? Nessa questão de não conseguir entregar mais aquilo que eu tinha falado. Até que rapaz, quer saber de uma coisa? O Vitor Hugo, a Market Pro Ads, agora só faz a gestão do tráfego pago. Todo o funil de vendas, todo o processo, ajuda na questão do processo comercial. A parte de conteúdo, a gente indica profissionais, mas a gente não assume. A gente coloca no grupo também de suporte para a gente passar a nossa visão do roteiro e tudo. Então a nossa forma de trabalhar hoje é essa. Eu não vendo de tudo por conta dessa questão aí. A gente promete. Eu já tive várias reuniões, né, com essa mesma dor que você comentou. Se eu quero ser bom em tudo, eu acabo sendo bom em nada ao mesmo tempo. Então a gente preferiu se especializar e aí fica essa visão, Danilo. Meus parabéns também pela academia, né, comentou. Mas fica essa visão. É melhor contratar especialistas em cada setor específico do que chegar o cara, meu irmão, eu vou mudar o teu negócio em 3 meses e aí eu vou vir aqui todo dia, como você falou. É um alerta para todos, porque isso é muito perigoso. Cara, eu quero te parabenizar a todos aí, porque vocês são uma galera top. Eu vim a mais de 100 km aqui, eu moro lá no Estreito, e aí eu vi o teu anúncio, justamente, eu acho que tu usou uma dessas estratégias aí. Aí lá eu sou, tipo assim, eu tenho uma agênciazinha lá, e aí eu crio de tudo um pouco. E aí, assim, uma dúvida que quem tá iniciando justamente na parte do tráfego pago, porque às vezes o cliente chega para você e fala assim, não, mas eu não tenho Facebook, porque a gente sabe que o gerenciador precisa do Facebook. E aí, às vezes, o cliente, ele não demonstra nenhum interesse, assim, ele demonstra interesse pelo tráfego, mas ele não quer, tipo, criar um Facebook para fazer, entendeu? E aí, qual que é a dica que você daria para isso? Aí é complicado. Entendeu? Mas no caso, você tem agência, né? Você falou? Sim. Você não entra no perfil dele para criar? No caso, essa parte tu tem costume de deixar o cliente criar. Não, porque às vezes o cliente fala assim, não, eu tenho meu Facebook, entendeu? Então, existe essa possibilidade, assim, para me criar lá e ter só acesso. A tua dúvida é essa? Sim. Tem como sim. Você vai entrar no perfil pessoal da pessoa. A gente faz aqui na Market Pro, a gente faz assim. Eu entro no perfil pessoal da pessoa. Isso. Lá dentro eu configuro tudo. A página, o Instagram, deixo tudo conectado ao WhatsApp. Aí crio o gerenciador de negócios e me coloco como administrador do gerenciador de negócios. E aí a BM, né, o gerenciador de negócios, é dele, não é da gente. A gente só configurou tudo, deixou tudo bonitinho. Porque se for deixar isso na mão dele, a gente não vai, que nem você falou, né? Não vai desenvolver o trabalho, entendeu? Então já está inclusa essa organização toda aí. Perfeito, então, obrigado. Em relação ao posicionamento com empresários, porque assim, muitas vezes o cara ele tá iniciando e ele não tem tanto capital para investir. Só que os resultados em si, eles levam tempo. É como, eu acho que eu vi até em um vídeo teu, tu falou, não existe profundidade nos resultados em pouco tempo. Então, o longo prazo é essencial, a visão de longo prazo. Então, como se posicionar e conversar com o empresário para explicar essa situação? Porque muitas vezes existe toda essa pressão sobre o gestor de tráfego e ignora equipe de atendimento, oferta e outros fatores. Muito bom. Hoje, como é que tu prospecta cliente? Tu vai até a empresa? Prospecção ativa. Inbound ou outbound, ligação, ou é porta a porta? Eu identifico as empresas que têm potencial e geralmente vou pessoalmente. Certo. E como é que tá a tua questão de criação de conteúdo na tua rede social? Criação de conteúdo? Tá falhando? Tá de vez em quando? De vez em quando. Como é que é a linguagem? Tu fala do teu assim, serviço? Como é que é? Hoje em dia, eu tenho uma agência, só que a minha agência, ela comunica, ela
ela trabalha com a questão de criação de criativos e o tráfego pago para empresas na área de comida, o nicho de comida. Entendi. Aí, no caso, em relação ao meu posicionamento, hoje eu posto muito questão de resultado do trabalho, mas eu não mostro, eu não tenho vendido tanto o meu serviço na minha rede social em relação a posicionamento. É algo que eu até pretendo melhorar. Eu vou te falar o que eu faço até hoje. Vocês podem observar que me acompanha no Instagram, dificilmente, em algum momento no meu perfil, eu falo assim, vagas abertas e libero o link lá no meus stories e tudo. Eu sempre estou falando da minha vida, das minhas dores como empresário e tudo. A forma como você vai mais captar o público ideal que você quer é falando das dores dele. É tipo assim, é fazer a ideia do João Adib da CIMED, conteúdo orgânico, o mais natural possível, sentou aqui, não precisa de muita edição, e aí você vai conversar sobre as dores, porque como tu é especialista nessa área de comida, tu sabe quais são os principais pontos que ele precisa para melhorar e sabe o que tira o sono dele. Então tu não vai estar falando de resultado, tu vai estar falando do problema que ele tem. Ele vai ver teu conteúdo, porque eu vou te falar o que eu faço. Eu não faço prospecção ativa. O formato é um inbound. Eu crio o conteúdo, a pessoa se conecta comigo, vê que eu sou especialista e manda mensagem. Ela já vai mais pronta, entende? Então a forma de tu conseguir clientes com essa mentalidade é se conectando com ele, falando da dor dele. O que ele precisa. Qualificando o funil antes de o lead, aí, né? Cara. É isso aí que vai fazer total diferença. E aí o cliente que quer resultado rápido, ele nem vai mandar mensagem para ti, porque ele sabe que precisa de um processo. Quantas e quantas vezes eu já disse não? Mas por quê? Porque eu identifiquei que no processo de qualificação, o cliente não ia ter a paciência necessária. E aí a culpa ia ser de quem? Vitor Hugo. Entendeu? Então, é nessa qualificação e a produção de conteúdo orgânico junto com o tráfego, falando das dores, é o que mais vai afastar os clientes que não têm paciência para construir, entendeu? Uma coisa que eu tava vendo, que eu queria até ter pontuado, é que o valor que tu cobra, isso vale para qualquer nicho. Hoje, o valor que você cobra, ele não afasta pessoas, ele filtra quem é o teu real cliente. É isso. Essa é, pronto, para fechar com chave de ouro a resposta. Eu queria entender se, por exemplo, eu faço, né, o tráfego pago, atraio o cliente até o meu perfil, mas aí tem o trabalho orgânico, né, para o cliente que chega. Então ele chega através de um anúncio que eu faço de algum produto, e esse cliente que chega para me reter, ele chega no meu perfil, mas eu acabo tendo pouca conversão de venda, né? Eu faço o filtro lá, mas não estou tendo uma boa conversão. A gente trocou agora a pessoa responsável, o vendedor responsável pelas redes sociais, né, para buscar isso, né, uma conversão. A gente vem trabalhando isso, mas seria processos, tem algo que tráfego pago pode fazer, um anúncio diferente para qualificar talvez esse perfil que está chegando para mim. E para o Nemuel, você falou que você furou uma bolha quando fez aquele vídeo, né? Como que você depois planejou e projetou organicamente para esse público que chegou, né? Porque furou uma bolha, chegou muita gente e o pessoal queria conteúdo, né? Então o que você pensou, como que você fez isso? Já faz tráfego pago? Tá Sim. fazendo? Tá tendo problema com chegada de gente, de leads, está chegando? Isso, a gente tem uma boa quantidade, isso. Pouca conversão e venda, muitos orçamentos, né? Muita conversa, mas pouca conversão. Materiais elétricos. Top. O problema aí não está sendo tráfego, está sendo o processo comercial. Tanto é que você teve que trocar a pessoa. Aliás, pode ser também como é que está a comunicação do tráfego e para qual público você está atingindo. Então, assim, eu não consigo te dar essa resposta concreta, mas na visão que eu estou tendo agora, o comercial é um problema, mas também tem que ver como que está o processo dos criativos, da comunicação de criativo. Lembra que eu falei que 90% de uma campanha é o criativo. Ele pode ser que está trazendo muita gente, mas não o público ideal. Talvez a pessoa que está pesquisando só preço para ontem, para agora, entendeu? Então tudo isso aí tem uma diferença. Carlos Júnior, meu querido, obrigado pela pergunta, viu? Essa aí é uma pergunta top, né? Até porque chegou muita... Até antes do vídeo, eu ainda sou muito regional, né? Bem regionalista, só que depois do vídeo veio gente do Nordeste inteiro. Eu entendi de onde eles vieram, então eu comecei a nichar a minha gravação de conteúdo para o quê? Quando meu primo do Nordeste chega. Ou seja, eu identifiquei o pessoal que estava vindo e eu trouxe uma realidade que eles, né, se identificam, aí eu coloquei. Comecei a criar vários, quando meu primo do Nordeste vai no shopping. Inclusive, tipo assim, a gente fez até uma publi para uma pizzaria que tá indo para quase 1 milhão. Que é tipo assim, ó, quando meu primo do interior vai na pizzaria. Aí ele fala, isso aqui é uma pizza, viu? Aí ele vai lá e tá, eu sei o que é uma pizza, bestado, boca de burro, entendeu? E aí o vídeo, cara, tipo assim, 1 milhão de visualizações em uma publi. Mas é porque como a gente grava publi.
publi. E acabei nem comentando isso com vocês. Porque tem um jeito de como você grava. Existe a publi. O que é a publi? Peraí. Dá o teu relógio, Bim, dá o teu relógio. Esta aqui é a publi. Olha só, gente. Temos aqui esse técnico, relógio top pra você que quer comprar o relógio aqui, ó. Técnico e tal, não sei o que e tal. Isso é uma publi. Agora, isso aqui é um conteúdo. Ei, meu primo. Oi. Bicho, tu tá precisando de um relógio não, senhor? Olha teus pulsos aí, teus pulsos estão sem relógio, ó. Eu falo com o empresário, né, bicho? Reuniões. Pois é, pô, tu é empresário, vai fazer um curso aí e tal. O vídeo tá rolando, entendeu? Tipo assim, começou uma músicazinha, entendeu? Entendendo? Tem um carazinho ali que vende, pô, o cara ali que vende ali, o reloginho. Tu já mostrou pra mim a minha dor. Já te mostrei. Entendeu? E eu não ofereci pra ninguém que tá assistindo. Ei, olha aqui o relógio. Ou seja, história. Ofereci pro cara o relógio. Então, a diferença de você criar uma publi conteúdo vai, né, trazer aí um número maior de views. Então, eu preparei esse meu pessoal que tava vindo pra poder receber e ficar, né? Porque às vezes a pessoa entra no teu perfil, te segue, aí espera mais conteúdo do que ela veio, né? Aí, não, esse cara tá fazendo nada a ver. Ou seja, é você entender o seu público e aí começar a engajar ele pra isso, entendeu? E outra coisa também, eu comecei a criar conteúdos com ele e também sem ele, pra não ficar só, meu perfil não ficar só ele, até porque o perfil é meu. Então eu comecei a criar no mesmo sentido, mas sem ele também. Tipo assim, gravava um com ele, 2 sem ele, mas entendeu? Ia mesclando. Minha pergunta vai pro Vitor, da tua experiência da questão de testes que eu falo, independente do segmento, mas eu queria que tu desse, se possível, um exemplo de restaurante em si, hamburgueria, um exemplo, principalmente no início ali, dependendo do negócio, quantos anúncios ali nessa fase de teste que tu vai iniciar, vou supor aqui, tanto para visitas no perfil como para um cardápio digital. Quantos no mínimo que tu recomenda para estar iniciando ali de volume de criativos, né, de anúncios? Por quanto tempo tu deixa essa fase de teste para validar um bom criativo para iniciar uma outra campanha validada, vamos dizer assim? Vamos lá. Hamburgueria, né, que você falou? Um exemplo, se possível. Vamos primeiro aqui pro exemplo de um criativo de hamburgueria. Quando a gente está com fome, qual é o criativo que chama a nossa atenção ali, primeiramente? Quando a gente está passando no feed, é aquele suculento, né? Uhum. É aquele apelativo, é aquele que dá uma mordidona lá e aí mostra o recheuzão, bonitão. Esse aí, de cara, já é o campeão, entendeu? Beleza. Teste tem muito a ver também como que tá... Hamburgueria, que eu tô dando exemplo, né? Tem muito a ver também como que tá construído o cardápio digital. Se tiver, cara, muito bagunçado, tu vai precisar de pelo menos ali uns 15 a 30 dias pra tu poder validar um criativo. Porque muitas vezes a culpa não é do criativo, é do cardápio, entendeu? Eu tive casos que, um exemplo, teve 200 visitas no cardápio, 150 abandonos de carrinho e só 50 compraram. Por quê? Organização do cardápio. E aí também a gente tem como criar funis com robô de atendimento, dependendo da plataforma, ver a estrutura toda, ver como que está o cardápio digital, ver como que está o atendimento e principalmente logística do frete, porque é o principal ponto que evita ter compras de delivery. É isso. Pode fazer uma pesquisa, sabe? Então assim, antes de ir pro criativo, aí a mesma resposta que eu dei para ele. Eu não tenho como te dar um prazo correto, porque depende muito disso. Aí na hora que alinhar, aí sim, agora sim eu vou testar qual o formato de criativo que tá mais entregando, entendeu? Conseguir, tipo assim, depois que alinhar todo o processo de tudo, fica mais conseguido ser mais assertivo. Fica muito melhor para tu ter um prazo ali de qual criativo performou melhor. Perfeito. Porque senão tu vai ficar no escuro. Exato. E muitas vezes a culpa não é nem do criativo. Consegue ter o dado exato, né? Justamente. Viu? Perfeito. Assim, todos três supriram todas as minhas expectativas, né? Estão de parabéns. Eu acredito que da grande maioria aqui, vocês realmente estão de parabéns. Imperatriz tem conteúdo de qualidade, né? Desde influenciadores a gestores. E de coração mesmo, né, Moel? A gente não é amigo, mas eu sou amigo de todos os amigos dele da Nova Aliança. A gente só não se cruza ainda. Nós estamos juntos, amigos. Ai, cachorro! Ai, paixão, tamo junto. E eu levantei a mão desde aquela hora que o rapaz falou sobre ser gestor de tráfego pago. E como o Danilo, foi muita coisa em comum. Uma empresa que a gente teve várias empresas de tráfego pago. E como aqui tem empresa, eu acredito que vai servir para todos vocês que trabalham nisso. Os caras pegavam a gente e já cobram um valor X. Ah, fulano cobra 400, eu cobro 400. Né? Todo mundo tem esse nicho assim. O cara não faz um plano de negócio para saber quanto é que ele vai cobrar de cada empresa. Ele chuta, se fulano cobra 500 e eu tô estourado, eu vou cobrar 500. E aí acabou que, por exemplo, nunca dava certo, nunca dava resultado. Aqui
que deu resultado foi que eu já fui videomaker e o cara fazendo lá uns vídeos e tal, igual todo mundo de cara. Faz um vídeo da entrada até o final do salão, filmando procedimentos e ela com a voz ao fundo. Cara, o vídeo foi o único que estourou. E aí ele falou, pô, tu viu aquele vídeo que estourou? Eu disse, não, pô, foi ideia minha, só usei a tua câmera. E ele me cobrando, aí chegou um momento que eu disse, cara, não dá. E ele disse, porra, depois de 15 dias, agora que eu tô aprendendo realmente o que o salão quer dizer. Ele não entendia sobre o salão de beleza. Ele pegou porque precisa. E eles são especialistas e hoje na área de médico. São muito bons, mas ele quis. Na época ele queria ser versátil pra ganhar dinheiro, né? E acabou que perdeu muitos clientes. Inclusive, quando eu conversava com algumas pessoas falando mal de tráfego pago, todo mundo falava, trabalhei com fulano, mas ele não me deu resultado. Ciclano não me deu resultado. Então eu acredito, pra quem trabalha, eu quero trabalhar porque eu quero cuidar das minhas coisas. Porque eu tenho um criativo. E é mais ou menos sobre isso. Aprenda a precificar o trabalho de vocês. Não pelo que outro precifica. Igual tu falou, era R$100. Mas na época que tinha necessidade financeira, né? Tu tinha que abranger. Mas assim, criar um público específico pra quem trabalha com tráfego pago. E, novamente, vocês estão de parabéns. Fala, galera, beleza? Sou o Sandro Oliveira. Sou do ramo de higienização, né? E falar um pouco sobre o fundamento do tráfego pago, essa imersão que foi fantástica. Realmente entregaram muito mais do que eu vinha receber. Já participei de algumas imersões, mas nada comparado à de hoje. Foram 3 grandes palestrantes. O Nemuel, assim, foi um cara fenomenal. Eu não imaginei que ele era muito mais do que um humorista. O cara conseguiu repassar realmente o conteúdo. O Hugo também, fora do comum. E eles falaram dividiram em 3 palestrantes, 3 pilares do tráfego pago, que é você dar a cara a tapa, aparecer, né? Perder a vergonha de aparecer, como o Nemuel falou muito bem disso. O Hugo falou sobre o tráfego pago, tirou várias questões que eu tinha de dúvida. E a outra parte sobre finanças foi fenomenal. Então, realmente, estão de parabéns. Entregaram muito mais do que eu acreditava que 3 imperatrizenses poderiam entregar pra gente. Isso aqui não é sobre vender mais, é sobre parar de andar no escuro. É sobre você saber realmente o que você deve fazer. E o Imersão conseguiu me ensinar isso. Eu sou Carol, trabalho na Giro Veículos. Assim, o evento superou as minhas expectativas. Eu aprendi muita coisa, já conheço o Vando Ladeira, o Vitor. O Vando já foi meu professor. E aqui eu aprendi muita coisa. Eu achava que eu já sabia muito sobre tráfego, só que aqui eu vi que é muito mais profundo. Isso muda o jogo. Muito prazer, meu nome é Gabriel, eu tenho 22 anos, eu trabalho com edição de vídeo e hoje aqui no evento eu aprendi uma das coisas que de fato estava dificultando no meu negócio, que era mais uma opção de prospectação de clientes. E eu vi que com tráfego pago eu posso ter mais uma opção que de fato vai ser dentro das melhores que eu já tive até hoje para prospectação de clientes. E com tráfego pago eu consigo alcançar mais pessoas, principalmente em cada região que eu for oferecer meu serviço de tráfego pago, que eu vou oferecer meu serviço de edição de vídeos. E hoje realmente eu vi que o tráfego pago tem um potencial enorme para melhorar não só o meu negócio, como o negócio de várias pessoas que ao adquirir o tráfego pago vão perceber uma boa melhora ali na faixa de prospectação de clientes para a empresa deles. Eu tava tendo um problema que era uma repetição de muitas prospectação de clientes da mesma forma. E hoje com o tráfego pago eu vi que eu posso ter uma opção que de fato vai me trazer muito mais resultado. Eu entendi que se eu ficar fazendo a mesma coisa eu nunca vou ter um novo resultado. E um dia aqui no evento a minha mente abriu assim de uma forma extraordinária.